agora o momento é para poder auxiliar os casais. Nós convidamos um especialista que vai explicar o que geralmente acontece com a vida sexual dos casados. Tem curiosidade? Quer tirar dúvidas? Precisa de ajuda? Então ligue e faça sua pergunta. Não fique preocupado, você não precisa se identificar, tá bem? E quem está aqui é o sexólogo Carlos Boechat. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Então, sempre fica justamente, para quem não é casado, sempre fica essa dúvida se realmente essa conversa ela é real. Se depois de um tempo de casado, a vida sexual do homem e da mulher, se há aí uma perda, uma queda? Há uma mudança. Não vamos dizer que é perda ou queda, há uma mudança, porque o casamento tem vários ciclos, né? Por exemplo, um casamento sem filhos é uma forma de fazer sexo. O casamento com filho, 2 filhos, é outro movimento que existe nessa família. Então, toda essa problemática acontece. Agora, a coisa também muito importante a gente lembrar que não é questão somente da sexualidade. O amor também pode ir embora. O envolvimento pode ir embora. Então, a gente tem que pensar que a primeira coisa, quando a vida sexual começa a ficar meio fria, qual é o nível de intimidade? Qual é o nível de amor? Qual é o nível de interação que eu tenho com o meu parceiro ou com a minha parceira para eu ter esse desejo sexual? E a gente tem uma coisa muito ruim na nossa cultura. A gente acha que casou até que a morte o separe, feliz para sempre. E marido e mulher não é parente. Tem que lembrar que marido e mulher não é parente. Ou seja, não vai ficar com você para sempre se não houver uma construção constante desta relação. Era isso que eu ia justamente perguntar, doutor. Então, para isso, existe uma questão que, às vezes, o casal, pelo costume de estar ali no dia a dia, acaba relaxando de vários sentidos. Quer ver um aspecto? E aí não se constrói justamente essa relação para que seja uma relação agradável. Por exemplo, beijo. O casal passa a dar bicotinha. Se você não beijar profundamente, com língua, com ardor... Como se beijava, né? Como se deve beijar. Porque quando namora, né? Passada de mão, aquela pegada boa, se você não faz isso durante o seu casamento, você está querendo acabar com ele. A mulher pega e bota a camisola de malha de piu-piu, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, como é que funciona isso? O homem fica barrigudo, senta em cima do... A gente vê em filmes de humor, com aquela barriga gigante, vendo televisão, com as latinhas de cerveja na mão, e quer que essa mulher tenha tesão por ele? Não é bem assim. Alguns cuidados, alguns princípios. Não precisa você ter a beleza que é pregoada de modelo. Não, pode ser uma beleza normal, mas uma pessoa cuidada, cheirosa, homem cheiroso, uma mulher cheirosa. Não precisa ter perfume caro, não, pode ser alfazema. É questão do cuidado, não é mesmo? Você se preparar para aquilo. Preparar para o outro, né? Tem que ver se o seu marido e sua esposa está com um corpo que ambos gostam. Não adianta você, um homem, por exemplo, né, como eu, 50 anos, você vai querer ter um corpo de um rapaz de 20 anos, você vai dar um tiro no ouvido. Quer dizer, não é por aí. Então, querer que a sua mulher de 50 anos seja aquela gatinha, não é impossível. Ela vai estar com a pele mais flácida, ele também, né? A força da gravidade puxa tudo para baixo. Então, é normal. Então, tem que aprender a lidar com essas mudanças corporais para ser erótico. Então, mesmo com o corpo envelhecido, mesmo com o corpo não tão belo quanto outrora, você tem que criar estratégias eróticas nesse casamento, com mais beijo, mais carinho, um romance, fazer algo diferente. Uma preocupação também durante o dia, porque às vezes sai de casa, beijar durante o dia, dar um tchau e durante esse pessoal vive, todo mundo vive na internet, manda uma mensagem picante para ele. Manda uma mensagem picante para ela, fala que ela tá bonita, gostosa, cheirosa, nossa, te deixei, achei louco, ficou louco. Tudo bem, pode ser até mentira, não tem problema, não. Ela vai gostar e ele também. Agora, para isso, o casamento tem que estar bem. Doutora, eu li um material que falava assim, que depois de um determinado tempo do casamento, esse momento sexual, ele tem que ser acompanhado pode ser acompanhado, né? Não é que tem que ser, de brincadeiras, de um momento divertido. Sim, o sexo desculpa a expressão chula, sexo é sacanagem, não é coisa séria. O sexo tem que ser gostoso, tem que ser riso, tem que ter um monte de coisa interessante. Quando o senhor fala, por exemplo, dessas mensagens, né? Dessa passada de mão, desse beijo mais caliente, isso tudo faz parte de uma coisa alegre. Isso brincadeira você leva o quê? Alegria, né? Isso é sedução, isso é conquista de fêmeas e machos. Nós não temos plumas para mudar, para dizer para o macho que estamos. A mulher não tem o cheiro da feromônio com tanta força para mostrar para o seu macho. Então ele tem que ter toda uma estrutura.
estrutura para mostrar para o seu macho, mostrar para a sua fêmea que estamos interessados. Agora, isso as pessoas se aquietam e acham que porque foi abençoado, que vai ficar pro resto da vida daquele mesmo jeito. Não vai. Os ciclos de vida mudam muito. A primeira crise é com o primeiro filho, por exemplo. Um casal que fica, por exemplo, 5 anos sem ter filhos. No primeiro filho, todo esse casamento mudou. Se tiver um segundo filho, todo esse casamento vai mudar novamente. Vai tendo Então, que ser reestruturado. Nós vamos continuar essa conversa justamente sobre a entrada dos filhos na vida dos casais daqui a pouquinho,